Ti, Senhor, as verdades da nossa vida, as verdades do Senhor para nós. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença que se manifesta quando nos reunimos. Senhor, que podemos, Senhor, amar mais, como, Senhor, somos transformados diante de Ti, Senhor, como mudamos, como as circunstâncias se tornam em nada diante do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Somos tão gratos a Ti, Senhor. Somos tão gratos. Somos tão gratos pela vida, Senhor. Porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso nós te amamos hoje. Porque o Senhor nos resgatou, Senhor. Estando nós, Senhor, no meio do lamaçal, em trevas. Se o Senhor não tivesse nos amado, Senhor, seria impossível erguermos os nossos olhos e vermos a Ti. Em quão tamanha trevas estávamos, Senhor, em morte. Obrigada pela vida, Senhor. Obrigada pela vida, Senhor. Aleluia. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos tentar usar o celular. Estamos nos adaptando ao escuro. Então hoje na semana passada o Marlos usou o celular aqui. Hoje eu vou usar o celular na mão. Vamos ver se dá mais certo. Amados irmãos, eu fico feliz em poder compartilhar a palavra de Deus. E ontem à noite que eu consegui montar uma coisa e eu nem sabia o que falar e eu falei, né, com o Espírito Santo, Espírito Santo, como que a gente pode compartilhar? Porque é tão difícil falar coisas de Deus, né? Porque se eu falasse de mim mesma, é uma coisa mais fácil, né? Contar isso aqui no meu dia a dia, é uma coisa comum. Mas quando a gente fala as coisas de Deus, daí eu não posso mais existir, né? E apenas o Espírito Santo. Então, que você abra o seu coração não para as palavras da Luana, mas para o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Porque daí eu tenho uma certeza que se Deus colocou algo no meu coração para eu falar, é porque Deus colocou algo no seu coração para receber. Amém? E hoje eu quero falar sobre morte, vida e morte. 3 coisas: morte, vida e morte. Todas essas coisas falam a nosso respeito. Morte, vida e morte. Até fiz uma frase de introdução que eu quero que você pense comigo. Ó. Nós nascemos mortos. Em certo momento, nós recebemos vida. E hoje, nós morremos para viver. Você conseguiu entender isso? Deu um tilt, né? A gente entende, mas precisa daquele momento que os neurônios começam a tentar assimilar. Então, nós nascemos mortos. Em certo momento, nós recebemos vida. E hoje, nós morremos para viver. Tem uma lógica natural isso? Absolutamente não, né? É totalmente diferente, totalmente insano aos olhos humanos, mas é exatamente assim que Deus faz, né? Nós vamos ver hoje que Deus
é diferente, né? Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós percebemos às vezes que Deus não era aquilo ou limitado dentro do que nós sabíamos antes, né? Porque é uma fonte inesgotável o conhecimento de Deus, e quanto mais conhecemos Ele, mais também nos conhecemos, porque estamos nele. Amém? Então, vamos começar pela morte. O que é a morte? O que é a morte para você? Eu quero que você pense junto comigo, que quando eu vou montando assim, uma coisa, eu vou tentando ligar alguns pontos. Então, o que é morte para você? Defina a morte aí na sua mente. Separação. A primeira coisa. Separação de Deus. Separação de Deus. A primeira coisa que vem na mente do Marlos é separação de Deus. Vou dizer uma definição de morte. É o processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema outrora classificado como vivo. Difícil? Querem que eu leia de volta? Porque é bem importante essa definição. Então, o que é uma morte? A classificação bem exata de morte. É um processo irreversível de cessamento das atividades biológicas que trazem vida, necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema outrora classificado como vivo. Tá? Depois eu mando para vocês, se vocês quiserem a definição. Mas o que é importante? Então, é uma coisa que não tem volta, né? Irreversível. Uma vez morto, está morto, né? Não tem como viver, acabou. E é exatamente aquilo oposto à vida, que caracteriza a não existência, né? Bem-vindos. E então, como que começou a morte? Você e eu, nós sabemos decore salteado, que talvez seja aí dentro da definição que o Marlos colocou. Lá em Gênesis capítulo 3, né, iniciou a morte com o quê? Com uma escolha. A escolha de Adão e Eva em pecar, em ir contra aquilo que Deus tinha para eles, né? Então, Deus falou bem assim, olha, se vocês comerem da árvore, certamente vocês vão morrer. A serpente chegou para eles e falou, não, certamente não morrerás. Então, eles tiveram uma escolha nesse momento. E eles escolheram a serpente. Não só porque eles acharam que a serpente era melhor do que Deus, mas a serpente fez uma proposta. Falou, e além de tudo, além de vocês não morrerem, vocês vão ser igual a Deus. Né? Então ser igual a Deus, eu prefiro, porque Deus está tão comum para mim, então eles preferiram ali. E imediatamente a morte veio sobre eles, eles morreram. Então essa definição que nós lemos, que eu li agora para vocês, se aplicou imediatamente sobre Adão e Eva. Só que eles foram enterrados, a carne deles ali se desfez? Não. Então, eles tinham uma vida, só que eles morreram. Porém, essa vida não era a vida, a carne deles, porque a carne continua a existir. Mas, quando Deus veio, ele encontrou Adão e Eva? Não, ele olhou, e ele, mesmo sabendo que o corpo ali estava, né, aquela matéria estava, ele falou, Adão, onde você está? Né, porque ele tinha deixado de existir. Ele havia, então, morrido. E assim, a morte reinou, a morte entrou e reinou sobre a terra. E, imediatamente, a morte se manifestou ali. Então, lembrando, né, Deus falou assim, Adão, onde você está?
E Adão apareceu lá porque ele falou bem assim, ó, características de que ele estava morto, então. Se escondeu, né? Ele falou bem assim, eu me escondi porque eu tive medo. Percebe a morte? Me escondi porque eu tive medo. E eu estava nu. Então, simplesmente aquela composição da vida que se relacionava com Deus antes não existe mais, né? E nas primeiras palavras, nas primeiras atitudes ali de Adão, a morte já se manifestou imediatamente. Imediatamente ele morreu. E toda, então, a criação vindo de Adão e Eva, ela veio da morte. Por isso que de começo eu falei que nós nascemos o quê? Mortos neste mundo. Nós nascemos totalmente mortos, em trevas. Isso está bem claro? Amém? A respeito da morte? Ok. Então, aquilo que parecia impossível, né? Aquilo que parecia que não tinha saída, o que aconteceu? Né? Um milagre. Só que, lembra da definição da morte? Tem como refazer a vida? Teve como Deus refazer ali Adão? Vamos tentar pensar assim, que Deus pensou, não, agora eles morreram, eu vou refazer Adão. Eu vou refazer a vida de Adão, a vida de Eva. Não foi isso que Deus fez. Deus, ele simplesmente fez outra vida na morte. Então, pensa, existia vida, morreu. E agora Deus fez outra vida no que estava morto. Vai conectando os pontos aí que vai dar certo no final. Amém? É para o escurinho vocês não ficarem com sono. Então vamos trabalhando a cabeça. Então Deus fez a vida. E a respeito dessa vida que vamos conversar mais então essa manhã. Vou ler bastante textos da palavra de Deus e começando então por 1 João 5,19. Se você preparou o seu aplicativo lá. Só ainda falando aqui sobre a manifestação da morte, né, que começou lá em Adão e Eva, né, quando eles se esconderam e tal. E hoje o que acontece? Nós vemos as manifestações da morte nesse mundo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Nós só vemos nesse mundo tudo a respeito da morte. Tudo fala morte. O mundo jaz aonde? No maligno. O mundo jaz aonde? Na morte, né? As trevas, o reino é a respeito da morte. Absolutamente tudo. Não tem uma coisa assim que você fala, não, isso é bom no mundo. No mundo eu digo, me referindo às questões do que nasceu da morte. Como que nasceu da morte pode ser bom? Não tem como, né? Então, em 1 João 5,19 diz... Não, 5, falei 6 aquela... Só deixa eu até pensando a respeito ainda da morte. Quando a gente olha, às vezes se surpreende com coisas horríveis que acontecem, né? Então, às vezes a gente assiste um seriado lá, um assassinato, uma coisa, e fala, nossa, que coisa tão horrível, né? Mas a gente tem que pensar da seguinte maneira, o que está na morte, que não é bom, nunca vai ser bom, então não tem diferença se a morte se chama assassinato, se a morte se chama mentira, se a morte se chama pornografia, se a morte se chama qualquer coisa
que está na morte é a morte. Então não se surpreenda, né? Nós não devemos se surpreender com algo achamos terrível, mas outra coisa não é tão terrível assim, mas tudo é morte, né? Até esses dias uma pessoa falou comigo e ela estava, eu estou muito chateada porque uma amiga minha, ela está fazendo coisas erradas, não sei o que lá, e assim ela ficou extremamente chocada com aquela atitude, né, da amiga que não nasceu de novo. E eu falei, olha, a sensação que ela tinha, eu quero me afastar dessa pessoa porque ela cometeu essas coisas. Mas as coisas das circunstâncias só demonstram uma coisa, né? Então ela não queria se relacionar com a pessoa porque a pessoa fez uma coisa aos olhos dela terrível, mas na verdade a pessoa está morta. Mas outras pessoas que fazem coisas que ela não acha tão terrível, ela se relaciona bem, entende? Mas qual que é a diferença? Né? Não é esse senso de bom e mal que a ética às vezes ou a moral nos colocou na nossa mente, né? Que a gente discerne, isso é bom, isso é mal. Na verdade não, tudo é trevas, né? E a única coisa que vem então é a vida, porque diante de morte, unicamente morte, Deus resolveu nos dar então a vida. Agora eu falei, 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno ou da morte. Então, Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 diz assim: a transição para a vida. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então isso mesmo. Então, vou ler de volta. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou a morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, morte reinando aí. Lá no versículo 17 e 18 agora. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Mas, lembra que o processo da morte era irreversível? Então, o que acontece? A palavra diz lá que João 10:10, um versículo que a gente sempre, um versículo do meu pai, esse daí. O que diz lá João 10:10? Ele falava tanto do João. Eu vim para que tenham. Só que primeira parte do versículo é: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Parênteses, isso daí é morte. Mas vim para que tenham vida. E essa vida não é a vida lá de Adão. É uma vida em abundância. Percebe que é outro tipo de vida? Jesus fez nele uma outra vida. Agora não mais morte, mais vida. E essa vida é uma vida abundante, né? É uma vida diferente. É uma vida que não está nos padrões que nós conhecemos então, até hoje. Totalmente diferente. E é uma vida
que é uma vida em Cristo e pelo Espírito. E isso é algo tão tremendo, tão tremendo. Eu acho que nós temos descoberto agora essa vida, né? Vamos ler lá 2 Coríntios 4, 7 e 11. Agora entrando na vida, com esse pensamento da vida. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Entramos então agora na morte para viver. Falamos morte, vida e agora a morte para viver. Daí a gente começa a construir e ver que os pensamentos de Deus são totalmente diferentes. Os conceitos de Deus são totalmente diferentes. Abra mais um texto lá, ainda em 2 Coríntios, só que agora capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Vamos ler bastante na palavra para a gente vai marcando aí. O meu objetivo principal hoje é que você fique bem curioso sobre esse assunto e estude depois. 2 Coríntios 5, 1 a 5. Versículos 1 a 5. Isso. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. E aqui, quando eu li esse versículo, sabe o que me remeteu? Adão. Por que não achados nus? Porque somos revestidos, né? Porque a carne, só abrindo um parênteses, quando Adão morreu, a carne dele se desfez? Desapareceu? Não. Quando nós vivemos, a nossa carne se desfez? Não. Ou não. Então, não somos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. E lá, pulando o 6 e o 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos, então, o que é essa vida? O que é essa vida que nós vivemos hoje? É a vida pela fé e não por vista. Então, nós vivemos e agora nós vivemos uma morte para que a vida se manifeste no nosso corpo mortal, né? Por isso, isso, morrer para viver, se chama fé, é viver pela fé, né? O dia a dia em cima da fé. Vamos ler mais um? 2 Coríntios é muito rico nisso. Agora, lá, 2 Coríntios 5 ainda, só que o versículo 14 a 20. Continuando então.
Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lembra que a morte, ela não tem como voltar a ser vida? Então, uma vez morto. Então, passou. Passou acabou, deixou de existir. Eis que tudo se fez novo, uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente nova. Não tem parte velho e parte novo. Não, tudo novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Essa é a nossa vida, então. Essa é a nossa vida, é ser embaixadores nesse mundo. O embaixador, ele não é natural daquele lugar. Nós não somos natural desse mundo que é morto, porque nós temos vida. Então, todos esses textos que nós lemos é exatamente assim. É o nosso corpo. Nós recebemos a vida, só que a vida não está relacionada com o corpo. Isso daqui não é a minha vida em Cristo. Só que a vida em Cristo também se manifesta no nosso corpo e vai se manifestando no nosso corpo. E essa era a expectativa que Paulo falava. Nós gememos, né? Nós gememos querendo o quê? Que o mortal, que é isso daqui que pode um dia acabar, seja revestido pela vida, que somos nós, na verdade. E essa vida nós ainda acho que conhecemos muito pouco. Por quê? Porque estávamos mortos, Deus nos deu a vida. Então, nós nascemos agora em Deus. Só que a nossa mente, ela ainda trabalha, às vezes, como morto. Então, o que muitas vezes acontece? A religião, ela ocupa a nossa mente, fazendo que a gente não viva a vida de Deus, mas uma vida agora religiosa. Ou a moral, as coisas morais. Então antes eu cometi um monte de coisa que eu achava errada, agora eu cometo um monte de coisa que eu acho certo. Isso não é viver a vida de Deus. E a vida de Deus, quando nós olhamos para a palavra, é uma coisa totalmente diferente que talvez nós ainda não vivemos. Porque como as coisas de Deus, elas são diferentes, elas são loucuras. Então, tudo que nós colocamos como vida de Deus, tendo por padrão algo do mundo, provavelmente não seja a vida de Deus. Né? Vou falar de novo. Então, tudo que nós vivemos, às vezes, achando ser a vida de Deus, só que o fundamento disso tem o padrão no mundo, o fundamento nas coisas do mundo, na morte, provavelmente não seja a vida de Deus. Então, nós vivemos muito pouco desta vida, mas muito pouco desta vida. Né? O Marlos sempre comenta que um dia Deus vocês vão lembrar que ele já falou isso várias vezes, que Deus falou: Marlos, quero que você jejue.
E ele depois entendeu que esse jejum era da religião evangélica. E eu pensando nisso, o que o jejum faz? Se você só jejuar hoje, jejuar, você deixa de alimentar algo que está vivo, não é isso? E se você deixa de alimentar algo que está vivo, isso vai morrer, não é? Então Deus falou para ele, mas eu quero que você jejue. E talvez a gente era muito religioso e agora a gente está jejuando para que aquela religião morra em nós. E morrendo, as coisas que estão padronizadas na morte, nós vivemos a vida de Deus. Né? A palavra nos diz que as coisas de Deus são loucura para os homens. Né? Se você vive muito certinho, talvez para os homens, nós vivemos muito no padrão deles. Mas Deus é diferente. Né? Quando a gente planeja a nossa vida, faz tudo, né? Daí, às vezes, como Deus é um Deus muito amoroso, Ele é um Pai, e Ele nos conduz no seu propósito, então Ele dá um monte de chacoalhão na gente, acontece um monte de circunstância, daí você vai pra lá, você vai pra cá, você faz de uma maneira, daí você olha, não, esse não é um padrão bom, vou traçar outro padrão. A gente traça outros padrões em cima da nossa mente, o que a gente acha bom do nosso conhecimento, daí a gente vai lá e faz, daí então, às vezes não dá certo, mas é tudo Deus falando, ó, não é assim. A minha maneira de fazer é totalmente diferente. A vida de Deus é totalmente espiritual, pela fé. Eu não sei nem dizer exatamente para vocês o que é a vida de Deus, porque eu não sei. Né? Eu acho que é uma coisa assim que nós, quando Deus, a gente começou, assim, essa igreja... nós nos reunimos assim e o pensamento é justamente esse: eis que faço nova todas as coisas. Não é porque a gente deixou a igreja lá e agora estamos aqui e aqui é mais novo do que lá, porque lá estava velho. Não é isso. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eu creio que é a vida de Deus se manifestando realmente em nós. Amém. Nós entendendo realmente quem nós somos em Deus. Nós mudando, né, deixando realmente as coisas que para trás ficaram. Andamos para o quê? O alvo. Né? Para que o mortal seja revestido pela vida de Deus. E nisso nós somos, acho que nem gatinhando nós não estamos ainda. Por isso que é difícil eu falar. Eu não sei. Eu não sei, você não sabe, mas eu tenho olhado e visto, não, existe uma vida. E a vida, e o padrão dessa vida não é eu ter nascido nesse mundo, eu ter casado, eu ter uma boa vida matrimonial, eu ter uma família maravilhosa, eu ter uma igreja abençoada, eu ter bênçãos de Deus. Não é essa vida. Eu não sei como que é essa vida, mas eu tenho olhado e tenho visto. Existe uma vida em Deus. Existe uma vida de Deus para mim, que ela não tem nada a ver com essa carne, né? Ela não tem nada a ver com esse mundo que está em trevas, que é morte. A vida de Deus é algo totalmente diferente que nós desconhecemos. Mas se Deus nos trouxe aqui, e é isso uma coisa que eu tenho agradecido muito, 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 muito a Deus. Se Deus nos trouxe até aqui, se Deus tem aberto os nossos olhos, mostrando, ó, existe uma vida para vocês, é porque essa vida Deus nos dará. Deus, na verdade, já nos deu, mas Deus está nos levando nesse caminho, né? Talvez a gente não está gatinhando ainda, mas daqui a pouco a gente já vai estar gatinhando. Né? E daqui a pouco a gente já vai estar mais diferentão, né? A gente vai estar mais deslocado nesse mundo, né? A gente vai começar a não se sentir mais natural dessa terra. E daí a vida de Deus vai começando a
a consumir a nossa carne. É algo louco, é bem louco. Confesso, então, eu também acho louco, mas eu quero isso. Na verdade, hoje eu não consigo viver se não for nessa expectativa, nesta fé de que isso está acontecendo em nós. Amém? Para isso, Deus nos reconciliou consigo. Para isso, essa é a vida da semente de Deus, que nos torna semelhantes a Ele, semelhantes ao Altíssimo Deus, ao soberano Deus. É isso que nos faz nos assentar nos lugares celestiais, sem estar com os pés no mundo, assentado nos lugares celestiais, revestidos da glória de Deus. É uma vida poderosa, é algo novo que Deus nunca fez sobre a face da terra. Ele fez no seu Filho Jesus, que se manifesta em nós hoje. Amém? Amém. Então, meus irmãos, como eu falei, o meu objetivo é colocar assim uma semente no teu coração, né? Como eu disse, eu não sei, né? Vocês talvez não saibam, mas a gente vai pouco a pouco, né? Sendo o que? Um com o Pai, um com Cristo, um entre nós, porque é o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo. Amém? Deixa eu ver se tem mais. Para finalizar, eu quero ler o último texto, só que eu não coloquei referência, então não lembro. Mas talvez vocês vão identificar, vou ler para vocês. Não que eu já tenha obtido, Paulo falando, tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Lembra bem qual que é a referência? Filipenses 3, agora não lembro o versículo. Tá, Filipenses 3, então a partir do versículo 12. Quer acompanhar? Filipenses 3, a partir do 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Essa é a nossa condição. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Então, com isso, eu quero encerrar, né, esse nosso bate-papo. Tão somente vivamos como nós alcançamos. Amém? Vou ainda fazer uma oração para finalizar, 11 horas quase em ponto. Mas eu só tenho a agradecer, e se isso é um motivo de gratidão também no seu coração, vamos cantar uma música de gratidão para finalizar? Então, ao invés de orar, vamos cantar uma música de gratidão a Deus. Não sei. Uma música de gratidão, né? Deus te agradeço, você sabe tocar? Tem. Vou pegar o playback.